Fluminense terá apoio de investidores para fazer contratação ainda nessa janela de transferências, é o que jornalista traz pra gente. Falaremos também sobre a situação de um outro jogador que o Fluminense estava de olho no mercado da bola e destaque do Fluminense em 2024 atraindo o interesse de diversos clubes da Europa. Além disso, vamos falar, claro, sobre Copa Libertadores da América. A Conmebol divulgou oficialmente os horários das partidas das quartas de final. O Fluminense pega o Atlético Mineiro e agora você vai saber tudo sobre esse jogo. Então, desde já, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos falar e muito de Fluminense. Muitos tricolores estavam ansiosos por esta informação e não é para menos. O Fluminense está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos pegar o Atlético Mineiro e agora, ainda mais com essa vitória no último jogo do Brasileirão, uma vitória maiúscula, categórica do Fluminense por 2-0 no Mineirão, a confiança tricolor tá lá em cima para esse confronto. Com a proximidade do Rio de Janeiro com Belo Horizonte, muitos tricolores também estão começando a se planejar para estarem presentes como visitantes nessa partida do jogo de volta. E aí a Conmebol finalmente definiu certinho datas e horários das partidas entre Fluminense e Atlético Mineiro para definir quem joga a semifinal da Copa Libertadores. Foi divulgado de maneira oficial no começo da tarde de hoje, segunda-feira, e o Fluminense vai enfrentar o Atlético na quarta-feira, às 7 da noite. É um horário que eu considero bem ruim, né? 7 da noite, a gente viu no jogo contra o Grêmio como funciona, fica aquele caos ali perto do Maracanã, um nó. E isso é porque o jogo terá transmissão exclusiva do Paramount Plus. Então, esse horário de quarta-feira, 7 da noite. Vale lembrar, né? A partida de ida está marcada para o dia 18 de setembro, quarta-feira, claro, e o jogo da volta na Arena MRV, o último jogo foi no Mineirão, esse está marcado para a Arena MRV no dia 25 de setembro, às 7 da noite. Eu quero saber agora de você, tricolor ligado aqui na Central. Gostou dos horários? Tá confiante que o Flusão passa para a semifinal? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Vamos conversar um pouquinho agora sobre mercado da bola, mas é mercado de saída, porque tem alguns clubes europeus de olho em destaque do Fluminense nessa temporada de 2024. A gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, me dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Carlos Alberto, de São Luís, pro da Mata, de Petrópolis, Dirceu Gomes, de Lusiana, em Goiás, Marcílio Pereira, de Rio do Sul, Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, Nelson, de Ceabra, na Bahia, e pro Moisés, de Feira de Santana, na Bahia. Um abraço pra galera ligada aqui na Central. Convite reforçado pra você que tá assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aí embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá ligadinho na Central. Combinado? Vamos falar dessa informação, gente, que saiu lá na Espanha falando de destaque tricolor na temporada de 2024 que tá atraindo forte interesse de clubes europeus. Tô falando do atacante Cauã Elias. Dá pra gente considerar que essa é a temporada de estreia do Cauã Elias como profissional do Fluminense. Devido às lesões do Germancano e à má fase que vive o John Kennedy, ele se tornou o titular do time de Mano Menezes e vem tendo destaque nos últimos jogos do Fluminense. E com isso ele vem recebendo algumas sondagens do futebol europeu. A gente sabe que desde a categoria de base, né, ele sempre frequentou seleção brasileira, chegou a ser artilheiro de Sul-Americano Sub-17, ele vem recebendo esse tipo de sondagem. O Diário AS, lá da Espanha, lista algumas equipes interessadas no futebol do nosso centroavante. Eles falam de 3 clubes espanhóis, além de um clube inglês. O clube inglês é o Chelsea, que vem fazendo bastante contratação de jovens jogadores com potencial para o futuro na América do Sul, e os clubes da Espanha seriam o Real Sociedad, o Valência e o Barcelona. O Barcelona, inclusive, já tem esse interesse no Cauã Elias, não é de hoje, também tem monitorado a situação do esquerdinha, lateral esquerdo, que assim como o Cauã é jogador de seleção sub-17, então o Barcelona também faz essa movimentação, né, de olhar bastante para o mercado sul-americano em busca de reforços. Sobre o Cauã Elias, vale a pena frisar, né? Por enquanto não passam de sondagens, não existe ainda uma proposta oficial
pelo jogador e ele tem contrato recém-renovado com o Fluminense até o final de 2029. E a multa rescisória dele é de 70 milhões de euros, cerca de 376 milhões de reais. Então o Fluminense contratualmente está resguardado, né? É um jogador com uma multa alta e um contrato extenso. Agora cabe ao tricolor fazer ali o melhor jogo, né? No sentido de proposta financeira boa, mas aproveitar ao máximo a capacidade técnica do Cauã Elias, que hoje é um titular do Fluminense, peça essencial nesse time do Mano Menezes, naturalmente atraindo esse interesse, porque ele joga e joga muita bola. E se falamos de jogador atraindo interesse de outras equipes, podendo deixar o Fluminense, agora a gente vai falar do efeito contrário. 2 nomes ventilados para a lateral esquerda tricolor, mais um tá saindo uma informação de que não há nenhuma chance de vir para o Flusão. Já outra informação é de que o Fluminense pode contar com a ajuda de investidor para efetuar a sua contratação. Vamos conversar bastante sobre isso nesse vídeo. Eu só vou antes lembrar você que está ligado aqui na Central de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão. O que você tem que fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Clicando nesse canal, vai abrir justamente ele no seu WhatsApp, você apertar o botão seguir no canto superior direito e a partir desse momento você vai receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Beleza? Então eu tô te esperando por lá. Vamos falar primeiro da situação do lateral esquerdo Enzo Dias. O Enzo Dias é um lateral esquerdo do River Plate, é titular da equipe, mas o River acabou de fazer a contratação do Acunha, né, que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, também é lateral esquerdo, pode acabar perdendo espaço, pode acabar perdendo a posição lá no River. E a informação que tem é de que ele estaria no radar do Fluminense, poderia ser reforço tricolor muito em breve. Só que a Rádio Melão traz a informação dizendo que não, que o Enzo Dias não será jogador do Fluminense. De acordo com eles, o jogador foi oferecido ao Fluminense, mas o departamento de scout do clube rejeitou o nome, então o Fluminense vai fazer outra contratação nessa posição de lateral esquerdo. O Enzo Dias, vale lembrar, né, tem 28 anos, como eu disse, tem sido titular do River Plate, mas tende a perder a posição por conta da chegada do Acunha, que é um jogador de seleção muito bem falado, muito bem quisto, né? O River Plate tem essa contratação com muito destaque nessa janela. Na atual temporada, ele tem 30 jogos e deu 2 assistências. Antes do River, ele se destacou no Tajeres. Tajeres fez algumas campanhas continentais interessantes. Ele era lá do Tajeres como lateral esquerdo, teve esse destaque, foi parar no River Plate. Especulado no Fluminense, de acordo com a Rádio Melão, 0 chance de vir para o Flu porque o departamento de scout não aprovou o seu nome. E aí o outro nome que já foi ventilado no lateral esquerdo do Fluminense e volta a ganhar força é do lateral esquerdo Gabriel Fuentes. O Gabriel Fuentes tem 27 anos, é titular do Júnior Barranquilla da Colômbia e tem contrato até o final de 2025. Na atual temporada, 37 jogos, com 2 gols e 4 assistências. Gabriel Fuentes, vale lembrar, já esteve na mira do Fluminense em 2021, mas acabou renovando o contrato dele com o Júnior Barranquilla, depois de não chegar a acordo com o Fluminense ou outra equipe para deixar o time, né? Então tá lá no Júnior Barranquilla desde então, ele enfrentou o Fluminense tanto em 2021 na Libertadores quanto em 2022 na Copa Sul-Americana. Vocês vão lembrar que o Fluminense enfrentou o Júnior nesses 2 momentos. O Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, foi quem trouxe primeiramente a notícia do interesse do Flu nesse atleta. Posteriormente, ele falou que as negociações tinham dado uma parada. O Fluminense estava desde o dia 16 de agosto sem ter contato com o staff do atleta, então tinha dado uma esfriada a situação. Mas parece que deu uma mudada. O GE trouxe pra gente que o Fluminense enviou uma proposta oficial ao Júnior Barranquilla nessa segunda-feira para tentar a sua contratação. Informação do Marcelo Neves, portanto, dando conta de que o Fluminense fez uma proposta oficial pelo jogador. Vale lembrar, o Fluminense precisa de um lateral esquerdo, o próprio Mário Bittencourt já confirmou isso, a gente tem jogado com o Guga improvisado por ali, no último jogo foi um misto de um 3-5-2, com o Thiago Santos muitas vezes fazendo um lateral ali mais defensivo, né, sem subir muito na lateral esquerda, já que o Diogo Barbosa teve uma lesão no joelho, né, passou por uma artroscopia, vai passar um tempo de fora, o Marcelo também está machucado, também está no DM, e o Mano Menezes pretende utilizá-lo mais no meio de campo. A gente trouxe essa informação em primeira mão e o próprio Mano Menezes
já confirmou, né, que a ideia dele é usar o Marcelo mais como meio-campista. Sobrou como opção o Esquerdinha, que é um jogador jovem, um pouco cru ainda, e parece que ainda não tem essa confiança toda da comissão técnica, até para não queimar o jogador. Então o Guga já jogou improvisado por ali, no último jogo não tinha o Samuel Xavier na direita, então o Guga foi titular por aquele lado, e a gente teve ali o Serna como ala esquerda, teve o Thiago Santos também fechando ali por aquele lado, e o Esquerdinha acabou não jogando, então o Fluminense vê com muita necessidade uma contratação para a lateral esquerda. E o jornalista Uriel Yugt traz a informação para a gente de que o Fluminense fez uma proposta pelo Gabriel Fuentes, assim como o GE, né? Ele falou, né, de proposta, negociações do Fluminense com o Gabriel Fuentes, mas ele trouxe um outro detalhe importante que chamou muito a atenção da torcida tricolor. Segundo ele, tem um grupo de investidores auxiliando o Fluminense na negociação. E aí, claro, né, a torcida do Fluminense já começou a ficar empolvorosa. Que história é essa? Grupo de investidores? Será que é uma SAF que está chegando no Fluminense? O que está acontecendo? Bom, gente, eu não tenho informação do que se trata esse grupo de investidores. Essa informação é do Uriel Yugt, de que esse grupo está ajudando o Fluminense. O que eu posso trazer para vocês é, não necessariamente significa um movimento de SAF. E quando eu digo não necessariamente, eu estou dizendo que, não estou dizendo que é, mas também não estou dizendo que não é. Como eu disse, eu não tenho informação sobre isso. Mas a gente tem outros casos aqui no futebol brasileiro, no futebol mundial, de investidores ajudando a fazer algumas contratações. De cabeça, eu logo lembro do Leandro Damião indo para o Santos. Foi um grupo de investidores que ajudou o Santos a fechar aquela contratação. Então não necessariamente é um movimento de SAF. Mas pode ser também, não tô falando que é nem que não é, tá? Só queria deixar isso claro para vocês que é algo que já acontece aqui no futebol brasileiro. É um jogador que tem interesse e o desejo de jogar numa seleção colombiana, sairia do Júnior Barranquilla para ir para um mercado mais atrativo, que é o mercado brasileiro. Tá falando do atual campeão da Libertadores da América. Então, portanto, o Fluminense interessado na contratação de Gabriel Fuentes, lateral esquerdo do Júnior Barranquilla. Só que existe um porém na situação do Gabriel Fuentes, que também existia na situação do Enzo Dias, tá? Isso vale para os dois jogadores, mesmo que o Enzo Dias não venha, isso valeria para ele também, caso o Fluminense buscasse a sua contratação. Os dois jogadores já disputaram o mata-mata da atual Libertadores por outras equipes. Tanto o River Plate do Enzo Dias quanto o Júnior Barranquilla do Gabriel Fuentes, eles jogaram as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Portanto, esses dois jogadores, caso um deles seja contratado pelo Fluminense, não poderiam atuar na atual edição da Libertadores com a camisa do Flu. A Conmebol entende que a Libertadores é dividida como se fossem dois momentos, tá? O momento da fase de grupos e o momento do mata-mata. Oitavas, quartas, semi e final, para efeito de regulamento para a Conmebol, é como se fosse a mesma coisa. Então, se o jogador jogou a fase de grupos para uma outra equipe, não há problema. Ele pode ser inscrito por uma nova no mata-mata. Só que se ele já jogou uma partida de mata-mata por outra equipe, ele não pode ser inscrito. Como esses caras jogaram as oitavas por River e Júnior Barranquilla, eles não poderiam ser inscritos pelo Fluminense na Libertadores para jogar as quartas, as semis, a final, enfim, até onde o Fluminense chegar. Então isso é importante a gente frisar e ficar atento na negociação. Apesar disso, segundo o Marcelo Neves do GE e o Ariel Yugt, o Fluminense está sim negociando a contratação do Gabriel Fuentes, lateral esquerdo do Júnior Barranquilla. E agora eu quero saber de você, tricolor, ligado aqui na Central Fluminense. Você aprova a contratação desse lateral esquerdo que o Fluminense está negociando? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.